Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início à nossa aula orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Te apresentamos as nossas vidas, a nossa mente, o nosso entendimento e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar crescimento na Tua palavra, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé e nos fortalecer, Deus, para que nós possamos estar firmes na Tua presença, meu Pai. Para que nós possamos, Deus, levar o Teu Evangelho onde quer que a gente vá. Que nenhum mal, Deus, venha nos desanimar, venha nos afastar da Tua presença, Senhor, da Tua casa, da Tua graça, da Tua misericórdia. Que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor, toda a enfermidade, tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, a lição de hoje, nós vamos falar sobre eleição e predestinação. A leitura de abertura está em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12, que diz assim: Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então, esses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo fala sobre eleição e predestinação. E esses dois termos, eles estão relacionados à salvação. Tanto a eleição quanto a predestinação está relacionada à salvação. E nós sabemos que não existe salvação sem Jesus Cristo. Ou seja, eleição e predestinação também estão relacionadas a Jesus Cristo. Então, nele, em Jesus Cristo, nós fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Então, Deus ele escolheu todos os que aceitarem a Cristo. Isso é eleição. E tem promessas para esses escolhidos. Isso é predestinação. Então, tudo começa onde? Em Jesus Cristo, tanto a eleição quanto a predestinação. E aí, o primeiro tópico, ele fala assim, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, que foi o que nós lemos lá no versículo 4. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, nós somos escolhidos antes mesmo do mundo ser criado, antes mesmo de nós sermos criados para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, ou seja, para sermos separados, para termos uma vida de santidade diante de Deus. A eleição divina, ela traz essa ideia de escolha, porque eleição é o quê? É uma escolha. E nesse capítulo que nós lemos, nesses versículos, Paulo ele menciona 3 aspectos da eleição. Primeiro, em quem nós somos escolhidos? Em Jesus Cristo, ou seja, a eleição ela é cristocêntrica. Nós fomos escolhidos porque nós acreditamos, porque nós aceitamos em Jesus Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? Quando que isso aconteceu? Antes da fundação do mundo, antes de eu nascer, antes de você nascer, antes de Adão e Eva nascerem, Deus já havia nos escolhido para sermos seus filhos, para fazermos parte do seu povo, para fazermos parte do seu reino. E qual a finalidade dessa eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E aí tem um estudioso
Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, que ele afirma que a eleição das pessoas, ela ocorre somente em união com Jesus Cristo, que ninguém é escolhido, ninguém é eleito por Deus sem estar unido a Cristo pela fé. Então, nós acreditamos que Deus, ele escolheu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, né? E é isso que a palavra de Deus também nos afirma. E aí, olha que interessante, quando o Senhor nos escolheu, né, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Já sabia que ia criar Adão, já sabia que ia criar o mundo, já sabia que Adão ia pecar, e aí ele já tinha um plano, né, que ia enviar Jesus Cristo para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos reconciliados a Deus através do sacrifício de Jesus. E quais são as condições da eleição? Essa eleição para salvação, ela é oferecida a Cristo para quem? Para todos. Então, nós já fomos eleitos. E quem são esses que foram eleitos? Todos. Mas todos quais? Todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, né? Então, é uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. E a Bíblia também fala uma coisa muito interessante, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, inicialmente, o povo escolhido de Deus foram os judeus, mas depois ele escolheu todos, né? Ele abriu a salvação para os gentios. Jesus Cristo, ele veio para todos. E não importa a raça, não importa o local de nascimento, não importa se é homem ou se é mulher, não importa nada disso. Deus escolheu a todos. Outra coisa, não importa se você teve uma vida de pecados, não importa se você foi uma pessoa que fez muitas coisas erradas, muitas coisas ruins. Se você se arrepender e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você vai fazer parte dos escolhidos, você vai fazer parte da igreja de Deus e você vai receber a salvação. Isso fica mais claro através do ladrão, né? Que estava ali na cruz. Por quê? Ele havia cometido um crime, porque ele era ladrão, mas na hora da sua morte ele se arrependeu e Jesus Cristo disse que ele estaria com ele no paraíso, ou seja, Jesus disse que ele seria salvo. Então a salvação, ela não é meritória, não é porque a gente merece, não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz coisas boas, não é porque eu sou uma pessoa correta. Não, a salvação é porque Jesus pagou um preço, Jesus foi que fez, é pela graça. E como eu disse muitas vezes, mas quando nós nos arrependemos, quando nós aceitamos a Cristo, nosso comportamento muda. E se a gente aceita na hora da nossa morte, né, como foi o caso do ladrão, então ele não vai ter tempo para ter mudança, para as pessoas verem a mudança de comportamento, para as pessoas verem a mudança de vida nele, né? Outra coisa, ele nos chamou para quê? Uma vida santa e irrepreensível. E aí o vocábulo grego ágios, santo, que foi utilizado nessa passagem, significa separado do pecado. Então, quando a gente fala de santo, você pensa nisso, santo é separado. Quando Deus fala que quer que nós sejamos santos, Ele está dizendo que quer que nós sejamos separados. E aqui o significado é justamente esse mesmo, separado do pecado. E o adjetivo grego amonos, que é irrepreensível, expressa algo sem defeito ou sem culpa. Então, o Senhor quer que nós sejamos separados do pecado, sem defeito e sem culpa. Está lá em Filipenses 2,15. Então, os termos apontam para a santificação, né, que é o mais alto padrão de uma vida ética, de uma vida moral, para agradar a Deus, naqueles que são eleitos através de Jesus Cristo. E a nova vida dos eleitos, que aí está em outros versículos, que está em outros capítulos, que o apóstolo Paulo ele faz exortação para que nós tenhamos uma vida livre, para que a gente deixe alguns comportamentos e alguns hábitos, como o da mentira, do furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda contra também pecados sexuais, como fornicação, impureza, também sobre avareza, embriaguez. Muitas pessoas elas acham que os pecados
que o Senhor condena, né, os pecados que vão impedir a nossa salvação, são apenas os pecados sexuais, ou então aqueles pecados que resultam um crime. Então, você furtou, você matou, você, né, adulterou, são os pecados sexuais, você se prostituiu. Mas não é só isso. Olha o que fala aqui. Palavras torpes. Então, o Senhor também não quer que a gente profira palavras torpes. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, né? Amargura, embriaguez. Então, tudo isso nós temos que ter cuidado, porque o Senhor, Ele quer uma igreja gloriosa, sem mácula, né? Sem ruga, santa e irrepreensível. Então, é assim que nós devemos ser. Outra coisa muito importante. Quando Jesus estava próximo de morrer, ele fez uma oração. E assim, nessa oração ele fala para Deus que ele estava assim, triste, né? Não porque ele tinha que morrer, porque ele sabia que era necessário, mas é porque ele ia para o Pai e ele ia deixar os seus discípulos. E aí ele pedia para o Pai enviar o Consolador, que era o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele foi, mas ele não nos deixou só. Ele deixou o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a viver essa vida livre desses pecados, a viver essa vida livre de todos esses males que o Senhor Jesus nos alertou, que o apóstolo Paulo nos alertou. Então, assim, na nossa capacidade, nós não conseguimos, e o Senhor sabe disso, mas com o auxílio do Espírito Santo nós somos capazes. Então é por isso que ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Então essa é a nova vida dos eleitos, essa vida livre desses pecados, livre dessas coisinhas, livres dessas rugas, dessas máculas. É isso que o Senhor quer de nós. E aí quando ele fala de predestinação, né, para os filhos de Deus por adoção. Então a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos, ele já foi definido na eternidade. Ou seja, não assim exatamente o que vai acontecer na nossa vida aqui na Terra, mas ele fala de bênçãos, ele fala de promessas para aqueles que são eleitos. Então, os eleitos, eles são predestinados para bênçãos espirituais que já estão disponíveis para nós nas regiões celestiais e para essas promessas de Deus para as nossas vidas. E o termo grego de predestinação, que está no versículo que nós lemos, é prorizô, que é predestinar e é formado pelo vocábulo orizô, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, antes de nós sermos criados, o Senhor já tinha determinado bênçãos para as nossas vidas. O Senhor já tinha determinado promessas para as nossas vidas. Então, nós temos que receber, nós temos que viver, nós temos que aceitar, nós temos que receber pela fé essas bênçãos e essas promessas que já estão destinadas a nós antes da fundação do mundo. Então, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então a eleição é o quê? É a escolha, e a predestinação é o quê? São as bênçãos e as promessas, aquilo que está determinado para acontecer com esse povo escolhido por Deus. E a predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento de Deus, daqueles que ele sabe que diante do evangelho, diante da evangelização, eles vão aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Então é assim, foi vontade de Deus, foi escolha de Deus reconciliar as suas criaturas com Ele, através de Jesus Cristo, e tornar essas criaturas mais do que simples criaturas. Ele escolheu tornar nós, que antes éramos criaturas de Deus, que estavam separadas de Deus pelo pecado, em filhos. E aí Paulo fala de filhos por adoção. E Paulo, ele é o único que usa essa expressão no Novo Testamento, até porque no sistema legal judaico não existia esse termo adoção, não existia a adoção. Mas nos gentios, né, no sistema grego e romano, existia.
E como Paulo ele era romano, ele conhecia muito bem como é que funcionava isso. Então ele enfatiza que foi agradável a Deus nos adotar, né, nos inserir no plano da salvação e nos escolher como filhos eleitos, filhos como por adoção através de Jesus Cristo, pela sua vontade. Então, se em outro tempo, em outra época, nós éramos pecadores, nós estávamos afastados do Senhor, agora o Senhor escolheu nos reconciliar com Ele através de Jesus Cristo. E essa posição, né, que nos é imerecida, como eu disse, não é porque nós merecemos, mas é pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Mas como é que nós vamos nos tornar filhos de Deus por adoção se nós não aceitamos, não acreditamos, não recebemos Jesus Cristo como Salvador? Existem pessoas que dizem que querem ir para o céu, né, que serão salvas, mas elas não acreditam em Jesus Cristo, elas não aceitam que Jesus Cristo, né, é o Filho de Deus, e elas não querem viver de acordo com a vontade do Senhor. Então elas criam a sua própria doutrina e elas acreditam nisso, né? Mas assim, nós que acreditamos na Bíblia, a gente sabe que a salvação é assim, né, através de Jesus Cristo. E quais são os privilégios da adoção? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, né? Quando ele criou Adão, todos os dias ele conversava com Adão, ele tinha comunhão com Adão. Mas por causa do pecado, essa comunhão acabou, né? Houve uma separação. Adão perdeu essa intimidade que ele tinha com Deus, e não foi só Adão, né? Isso veio para toda a raça humana. Então nós perdemos essa comunhão e essa intimidade com o Senhor. E esse livre acesso, né, que Adão tinha a Deus foi cortado a partir do momento que ele pecou. E através de Jesus Cristo, nós podemos ter novamente essa reconciliação com Deus. É como se nós voltássemos lá para o Jardim do Éden. A gente tem aquela posição que Adão tinha, de poder conversar com o Senhor diariamente, de ter intimidade com Deus, de falar face a face com o Senhor, de poder chamar Deus de Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai porque Ele é o nosso Pai. E como eu já disse em outras lições, quando uma pessoa adota um filho, ele tem todos os direitos dos filhos naturais. Ele recebe o nome do pai, ele recebe os mesmos direitos de herança, ele vai viver naquela casa com o pai, ele vai ter intimidade com o pai, ele vai poder chamar de pai. Então, tudo isso que nós recebemos de Deus quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus como por adoção. Então nós podemos chamar Deus de Pai, nós temos direito às mesmas heranças. Então tudo isso o Senhor conquistou para nós na cruz. Na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. E como eu já disse, eu vou reforçar, todos são eleitos, mas para ser eleito tem que aceitar Jesus, né? Tem que acreditar em Jesus, tem que receber Jesus como seu Salvador. É isso que o Senhor nos ensina. Através de Jesus, o Senhor ele nos concede perdão pelos nossos pecados. Então Jesus ele veio e pagou a dívida pelos nossos pecados. Antigamente, quando as pessoas pecavam, elas tinham que oferecer sacrifícios de bodes, de ovelhas, de aves. E aquele sacrifício ele só cobria o pecado. Mas a partir do momento que Jesus veio, ele ofereceu um sacrifício definitivo pelos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que o sacrifício de Jesus, ele apaga os nossos pecados. É diferente cobrir de apagar. Se você tiver uma mancha, assim, por exemplo, sei lá, na sua parede, você cobrir aquela mancha é você colocar um quadro em cima da mancha, a mancha continua lá. Você só colocou um quadro por cima, você não vai ver aquela mancha. Mas se você apagar a mancha, sei lá, você pegar um produto, ir lá, limpar e apagar, e você olhar para a parede, não vai ter mais nada. Você não cobriu e a mancha não está mais lá, a parede está limpa sem aquela mancha. Então foi isso que Jesus Cristo fez. Ele pagou um preço definitivo pelos nossos pecados que apagou
os nossos pecados, que apagou a mancha dos nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus nem se lembra mais dos nossos pecados quando Ele nos perdoa, né? Então isso nos capacita a ter intimidade com Deus, né? A ter uma vida de comunhão com o Senhor. E se a gente tem direito de ter intimidade com Deus e de ter uma vida de comunhão com o Senhor, nós temos que aproveitar esse benefício. Nós temos que aproveitar o benefício de poder falar com Deus diariamente, de poder falar diretamente com Deus, porque muitas pessoas não aproveitam o benefício que tem de ter comunhão com o Senhor. Muitas pessoas não falam, não conversam, não pedem conselhos para Deus. Então nós temos que aproveitar essa intimidade, essa possibilidade que nós temos de ter comunhão com Deus. E aí, o maravilhoso, né, a excelência da questão da predestinação está justamente nessa provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo, né? E então, como eu falei lá no comecinho, a Bíblia nos diz que a salvação vem através de Jesus Cristo. E eleição e predestinação estão relacionados à salvação. Ou seja, não existe eleição sem Jesus e não existe predestinação também sem Jesus. Primeira coisa de tudo é aceitar Jesus. Aceitou Jesus, você entra para o grupo dos escolhidos, você entra para o grupo dos eleitos. E se você é escolhido, você é eleito, aí você vai ter direito às bênçãos, né? Tudo aquilo que foi predestinado para você. Mas a gente tem que se arrepender, se converter dos nossos maus caminhos para tudo isso. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né, predestinação, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então a Bíblia só fala de predestinação para salvação. Em momento algum a Bíblia afirma que algumas pessoas foram predestinadas a serem condenadas. Que existem pessoas que, independente do que elas façam, elas vão para o inferno, né? Elas estão condenadas. O único que já está condenado, porque ele já recebeu sentença, é Satanás, né? É o diabo com os seus anjos. Eles já são condenados, mas com relação a seres humanos, não existe predestinação para condenação, porque aí não seria injusto e aí Deus estaria fazendo acepção de pessoas, porque existiriam pessoas que iam nascer e não importa o que elas façam, elas estariam condenadas, ou não importa o que elas façam, elas estariam salvas, né, eleitas, escolhidas. E não é assim. A Bíblia fala da predestinação e da eleição relacionada à salvação e os dois relacionados a Jesus Cristo. Então é por meio de Jesus Cristo, é através de Jesus Cristo que nós recebemos a salvação, a eleição e a predestinação, que está tudo ligado, tudo relacionado. Tudo isso condicionado ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. E aí uma coisa muito interessante, a predestinação mostra o amor de Deus. E como eu falei lá no começo, antes de Deus criar qualquer coisa, Ele já tinha um plano de salvação para a humanidade. Por quê? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. E aí, como eu falei aqui, né, que assim, não existem pessoas que estão predestinadas a serem condenadas. Mas o Senhor, sabendo de todas as coisas, Ele sabe quem não vai aceitar. Ele sabe quais são aqueles que serão condenados. Mas não foi Ele que determinou isso. Ele sabe que pela vida que as pessoas vão levar, vai ser assim. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Então, antes da fundação do mundo, Ele já tinha um plano de salvação. E aí, Ele já sabia que as coisas iam acontecer, Ele já sabia que Adão ia pecar. Então, quando o homem pecou, né, o plano de redenção divina não foi assim um plano emergencial. Ele já tinha esse plano. Ele já sabia que isso ia acontecer. Né? Então não foi algo que pegou Deus de surpresa. Olha, Deus nunca é pego de surpresa. Nós somos, mas Deus não. Deus não se surpreende, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que Adão ia pecar, Deus sabe que você vai pecar, Deus sabe quando vai pecar, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe. Então esse plano de salvação, ele já também está pronto antes da fundação do mundo, né? Agora imagina se fôssemos nós, eu e você. Você tá lá criando o mundo, né? Criando a humanidade. E aí você fica vendo, na hora que você tá criando, você, nossa, ele vai me trair.
ele vai me trair, eu vou me decepcionar e vai dar tanto trabalho, vai ser tanta coisa ruim que vai acontecer. Então é melhor eu não criar. Talvez nós escolhêssemos assim, nós tivéssemos decidido assim. Porque eu fico vendo, às vezes, né, sobre a adoção de pessoas, vendo estatísticas de casos de adoção de crianças. E aí, o que a gente percebe? Por exemplo, as pessoas preferem crianças pequenas, né, recém-nascidas, ou até 3 anos de idade, eu acho. A partir do momento que as crianças vão ficando maiores, elas vai ficando mais difícil de serem adotadas. Se a criança tiver alguma doença congênita que não tem cura, ou alguma deficiência, aí fica ainda mais difícil de ser adotada. Por quê? Porque a pessoa vai escolher. E aí ela pensa assim, eu vou escolher um filho que vai ter uma deficiência, e aí assim, vai dar um pouquinho mais de trabalho, às vezes muito mais trabalho, então as pessoas escolhem não adotar essas crianças. Agora eu fico imaginando Deus quando foi criar o ser humano. Ele falou assim, eu sei que ele vai me trair, eu sei que ele vai pecar, eu sei que ele vai fazer um monte de coisa ruim. Deus não podia ter escolhido não nos criar? Ele fez o contrário. Ele escolheu nos criar e escolheu um plano de redenção e de salvação para nos aproximar novamente dele. Isso é que é amor, né? Ele nos amou, né? Antes de nos criar, ele já nos amava com um amor que assim, que a gente não consegue entender e a gente também não consegue amar como o amor de Deus. Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue ter um amor assim próximo, né? Que é o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. Mas Deus assim, ele foi incrível, ele foi maravilhoso. E assim, tudo que ele fez e faz por nós é pelo seu amor, é pela sua bondade, é pela sua misericórdia, não é porque nós merecemos. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, eu vou fazer só mais um resuminho mais uma vez. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou para esse povo escolhido por ele. Então, assim, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado, mas que ele planejou que os eleitos e os escolhidos serão aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador, né? Então, assim, eu tinha particularmente muita dúvida com relação à eleição e predestinação. Para falar a verdade, eu não entendia nada. E depois que eu estudei a lição, eu entendi, né? Então, eu espero que os irmãos também tenham entendido. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu esclareço. Pode deixar comentários onde vocês estiverem assistindo. E por isso que é importante a aula da Escola Bíblica Dominical, porque a gente estuda, né, com o auxílio de pessoas, né, que pesquisaram, e a gente vai estudar assim mais detalhadamente termos, expressões de coisas que a gente lê na Bíblia, né, frequentemente, constantemente, mas que muitas vezes a gente não entende. Então, quando a gente não entende, o que a gente tem que fazer? Estudar. E a Escola Bíblica Dominical é a oportunidade que nós temos para estudar. Amém? Então eu espero que os irmãos continuem assistindo, que compartilhem também com outras pessoas, porque para assistir a aula, como ela está sendo gravada, não precisa ser da nossa igreja e muitas vezes também não precisa ser um cristão evangélico, né? Pode ser de outra religião, pode ser pessoas que tenham curiosidade, que tenham interesse de aprender. Então vamos assistir e vamos compartilhar também com outras pessoas, porque dá uma oportunidade para outras pessoas crescerem também junto com a gente. Amém? Essa é a aula de hoje e até a nossa próxima lição.